Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ver como movimentar o Mega Man sem utilizar física. Apesar de que no nosso projeto a gente vai utilizar a física, é interessante saber como faz para movimentar ele sem. E a gente vai usar isso como trampolim para eu ensinar um detalhezinho que a gente vai precisar para a próxima aula. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é comentar aqui a linha que aplica velocidade a ele. Afinal de contas, eu vou ensinar como fazer sem aplicar velocidade. Sem aplicar velocidade, a gente vai utilizar um método que vai transladar o nosso objeto, o nosso Mega Man. O que é transladar? A gente vai deslocar ele, legal? Tantas unidades a cada vez que o update for executado. Como eu faço isso? De maneira muito fácil também. Transform, que é o componente do Mega Man, ponto translate. E aí, entre parênteses, porque é um método, eu vou aplicar aqui o vetor, vector 2. E aí eu vou falar, olha, eu quero movimentar x, por exemplo, né, o tanto que o meu getAxis retornar aqui no eixo x e 0 no eixo y, porque eu quero que ele mova para os lados. Legal? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, tá movendo para um lado, só que quando eu movo para a esquerda, ele também está indo para a direita, o que não é o que eu quero. E por que isso está acontecendo? Porque reparem que quando ele vira para a esquerda, aqui na cena, o eixo dele também vira para a esquerda. Olha lá, ó. Quando ele está virado para a direita, o eixo X dele está para a direita. Então o que acontece? Se quando ele está para a direita eu aplicar um valor positivo, ele vai continuar indo para a direita, para onde a setinha dele move, que é onde eu quero. O negativo é o oposto. Só que na hora que eu inverto isso na rotação, se eu aplicar um valor positivo, ele vai vir para a esquerda e o negativo vai para a direita. E não é o que eu quero. Por quê? Porque na hora que ele se rotacionou e eu vou apertar o botão da esquerda, ele vai me trazer um valor negativo. E o valor negativo em relação ao meu objeto é o oposto da onde ele está apontando. Por isso que ele vai continuar indo para a direita, mesmo apertando a tecla da esquerda. Então, quando eu for aplicar a translação, eu tenho que falar que essa translação não é em relação ao eixo local dele, mas sim, né, em relação ao eixo global da minha cena. Para que, independente de onde ele esteja apontando, negativo vai ser sempre para a esquerda e positivo vai ser sempre para a direita, e não relativo a ele. Como é que eu faço isso? De duas formas. Uma delas é eu falar, olha, eu quero que esse vetor aqui seja em relação ao eixo global e não ao eixo dele. Então eu posso usar o transform, ponto, transform direction, e aí ele vai transformar esse vetor aqui em relação ao eixo global, né? Ele vai trocar de local para global, ok? E tem um outro jeito mais fácil, mas vamos mostrar esse aqui primeiro. Olha lá, agora ele vai para os dois lados certinhos. Independente para onde ele está girando, um valor negativo vai ser para a esquerda e o valor positivo para a direita. Por que, que ele está se movendo aqui do nada? Porque eu estou usando aqui a física e ele está como corpo dinâmico. Então, às vezes, eu posso bater em algum objeto e aí ele vai interagir e vai fazer a movimentação dele. Tá bom? Então, funcionou. Ou de uma maneira mais simples, esse meu translate aqui, o método translate, ele tem um segundo argumento que eu posso utilizar aqui, que é justamente qual o espaço que eu estou me referindo, ao espaço local ou ao espaço do mundo, né, da cena. Então eu vou especificar, ó, o espaço que eu estou me referindo é o espaço do mundo. Quer dizer, esquerda, o valor negativo é a esquerda em relação à cena e não em relação ao personagem. Essa é uma outra forma também, ó. Olha lá, foi certinho.
E é isso aí, pessoal. Né, a gravidade dele continua funcionando, afinal de contas, o corpo dele está como dinâmico e não cinemático, então ele vai continuar descendo aqui. Só que ele está indo muito rápido. A gente vai ajustar essa velocidade. Um outro probleminha que a gente tem que arrumar quando a gente está trabalhando com a translação dele é o seguinte: reparem que eu não estou aplicando uma velocidade a ele, eu estou aplicando um deslocamento. A cada vez que o meu update executar, ele vai se deslocar aqui aproximadamente uma unidade por update que for executado. Por que uma unidade? Porque esse getAxis ele retorna um valor entre -1 e 1, certo? Então, como eu não estou multiplicando por nada esse x, então ele vai deslocar uma unidade para a esquerda ou para a direita. Se eu quiser deslocar mais do que isso, eu multiplico aqui por um fator de deslocamento, tá? Como se fosse a minha variável velocidade aqui, ok? Mas o importante aqui é vocês repararem que o que eu estou fazendo é o deslocamento de uma unidade a cada update e não a cada segundo. E isso me dá um probleminha. O probleminha é, se eu estiver rodando numa máquina a 60 frames por segundo, significa que o meu update vai executar 60 vezes por segundo. Então, eu vou executar o update 60 vezes e eu vou pedir 60 vezes para ele deslocar uma unidade. Então, ele vai deslocar em um segundo 60 unidades. Agora, se eu tiver numa máquina que está rodando a 30 frames por segundo, o meu update só vai ser executado 30 vezes. Então, eu vou pedir para ele deslocar o Mega Man 30 vezes uma unidade. Então, numa máquina mais modesta, o Mega Man vai ficar mais devagar, porque ele vai rodar, né, ele vai transladar em um segundo 30 unidades. Numa máquina a 60 frames por segundo, em um segundo ele vai deslocar 60 unidades. Então ele vai, né, deslocar mais conforme a tua máquina for mais poderosa. E você não quer isso. Você quer que ele se mova na mesma velocidade, independente de qual seja a máquina que você esteja rodando. Que é uma das grandes vantagens de você usar a velocidade, porque a velocidade é espaço por tempo, né? Metros por segundo, quilômetros por hora, e aqui não, aqui é uma unidade por update. Então, como a gente faz para normalizar a velocidade do nosso personagem quando a gente quer transladar? Olha que legal, ó. Vamos usar aqui a nossa ferramenta super poderosa, o Paint. Então, imaginem que eu estou rodando um jogo meu numa carroça aqui, certo? Ele está executando o nosso jogo a 2 frames por segundo. Olha, 2 frames por segundo. Pasmem, era mais ou menos o que rodava o Doom 2 na minha máquina quando eu estava lá em 1992, 1993. Então, se eu estiver rodando a 2 frames por segundo, então na minha linha do tempo aqui, ó, depois de um segundo, acho que eu exagerei aqui a grossura do pincel, né? Vamos diminuir aqui. Pronto. Então faz de conta que isso aqui é a minha régua de tempo, tá? Se eu estou rodando a 2 frames por segundo, significa que em um segundo ele vai executar o update dele 2 vezes. Então, se eu peço para o meu personagem se mover uma unidade a cada update, então ele vai andar uma unidade até esse próximo update e mais uma unidade até o próximo update, certo? Porque ele está rodando a 2 frames por segundo. Então, em um segundo, ele vai executar o update 2 vezes. Então, em 2 frames por segundo, ele vai andar 2 unidades. Se o meu jogo estiver rodando a 1 FPS só, significa que ele vai executar o método update uma vez só. Olha lá. Então, depois de um segundo, ele executou o update uma vez só, então ele vai andar uma unidade só, porque eu pedi para ele transladar uma unidade a cada update. Então, como é que eu faço? Vamos supor que eu queira que ele ande uma unidade por segundo sempre, independente do FPS. Bom, se ele estivesse rodando a 1 FPS, né? Imagina, você está jogando um PowerPoint aqui, né? Então estava ótimo, né? Depois de um segundo ele vai executar um update só
E se eu peço para ele deslocar uma unidade, é o que ele vai fazer. Só que se ele tiver a 2 unidades, aí vai ser um problema. Porque aí ele vai executar o update 2 vezes, aqui e aqui. E aí ele vai rodar 2 unidades. Eu vou pedir para executar uma unidade, né, transladar uma unidade aqui e depois uma aqui. Mas, se eu pegar esse deslocamento que eu quero fazer de uma unidade e multiplicar ele pelo delta time, o que é o delta time? É a diferença de tempo do update atual para o update anterior. Então, numa situação que eu estou rodando a 2 FPS, então esse update aqui, ele está rodando depois de meio segundo, certo? 0,5 segundos. Rodou um update, depois de mais 0,5 segundos, mais outro update, meio mais meio, dá o meu tempo aqui de 1 segundo, ok? Então, delta time é a diferença do tempo atual para o tempo anterior. Numa situação em que eu estou rodando a 2 frames, supondo que esses 2 frames sejam de tempo fixo, né? Então, cada frame vai rodar a cada meio segundo. É só eu pegar esse delta time e multiplicar pelo quanto eu estou deslocando. Então, se eu quero deslocar uma unidade por segundo, é só multiplicar esse 1 pelo meio. Olha lá. Por quê? Porque 1 vezes meio dá meio, mais a outra vez que ele executar esse update, eu peço para ele deslocar o quanto eu quero, no nosso exemplo aqui, uma unidade, né? Vezes o delta time de novo. Então ele vai fazer essa continha aqui meio óbvia, né? Meio vezes 1, meio, mais meio vezes 1, que dá meio, meio mais meio. No fim de 1 segundo, ele vai deslocar uma unidade. Legal, né? Vamos supor que ele esteja rodando a 4 frames por segundo. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Então ele rodou. Aqui vai ter um outro update, vai ter o primeiro update, né? Porque são 4 frames. Aqui um update, aqui outro update, aqui o meu terceiro update e aqui o meu quarto update. Então, olha que barato. Vamos ver por que funciona. Olha a mágica, né? Supondo que os meus FPS são constantes, o que vai acontecer? O delta time entre o update atual e o update anterior, nessa situação, vai ser de 0,25 segundos, certo? Por quê? Porque 0,25 mais 0,25 dá meio segundo. Mais 0,25, 0,75 segundos. Mais 0,25, 1 segundo. Então, se eu multiplicar esse 0,25 pela quantidade de casas, né, de unidades que eu quero deslocar depois de 1 segundo, vai dar 1 vezes 0,25, que obviamente é 0,25, né? 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25, no fim das contas, depois de 1 segundo, ele deslocou uma unidade como eu queria. E a mesma coisa, se eu quero que ele se desloque 2 unidades por segundo, é só multiplicar 2 vezes o delta time. Porque 2 vezes 0,25, mais 2 vezes 0,25, mais 2 vezes 0,25, mais 2 vezes 0,25, vai dar 2 unidades depois de 1 segundo. Independente do frame que estiver sendo executado, dos frames por segundo que estiverem sendo executados. Legal? Então a gente normaliza o quanto que a gente quer deslocar para qualquer que seja a máquina que você está executando. Legal, já entendi. Então eu tenho que multiplicar o quanto eu quero deslocar depois de 1 segundo vezes o tal do delta time. Olha lá, se o meu delta time aqui fosse de 1 frame por segundo, então a diferença do tempo atual para o tempo anterior seria 1 segundo. 1 vezes 1, uma unidade, que é o quanto eu quero deslocar. Como é que eu faço para executar isso aqui? Ó? É só executar o x, que é o quanto eu quero deslocar, vezes o delta time. Aonde eu consigo achar o delta time no Unity? Tem uma propriedade da classe time, que é justamente o delta time. Legal? Então, para que serve esse time.deltaTime? Para eu normalizar o quanto eu quero deslocar por segundo, ou por uma faixa de tempo, né? Independente de a quantos FPS a minha máquina está executando o jogo. Legal? E isso vai ser importante para a nossa próxima aula, por isso que foi interessante mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Agora o que eu vou fazer, já que vocês sabem utilizar o
o time.deltaTime sabe para que serve, eu não preciso mais dele. Volta aqui para a velocidade, que é mais legal, porque ele já faz isso para mim, né? Ok? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.